Preparação do Flamengo para a estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo na Paraíba no jogo em São Luís do Maranhão. Qual time que o Felipe Luiz vai mandar a campo? Já antecipo para você aqui, talvez pode ser até o mais forte da Copa do Brasil. E como que o Flamengo enxerga essa Copa do Brasil? Qual é o valor da premiação máxima, contando o título e também os avanços em cada fase? Vou trazer tudo para você nesse vídeo. Também tem o Dorival falando do Flamengo. Dorival, apresentado no Corinthians, citou o Flamengo. Situação do Bruno Henrique nos bastidores e muito mais. Clica no curtir, compartilha o link para geral e vamos lá que tem muita notícia do Flamengo nessa manhã de quarta-feira. Pra gente começar aqui, vamos falar sobre a preparação do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo na Paraíba, jogo que acontece quinta-feira em São Luís do Maranhão, jogo ali 8 horas da noite no Estádio Castelão. Depois de golear o Corinthians por 4-0 no domingo, o elenco do Flamengo teve folga na segunda-feira, porém, o técnico Felipe Luiz e o diretor José Boto compareceram ao CT do Urubu para poder traçarem ali o planejamento do Flamengo para essa sequência de 3 jogos seguidos fora de casa. Mas eu vou chegar nessa sequência daqui a pouco, voltando para a preparação agora. Os jogadores treinaram na manhã de terça-feira e também tem o segundo treino na tarde de quarta-feira. O voo do Flamengo do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão está marcado para acontecer 9 horas e 25 da noite. Então a gente pode ver ali que o elenco do Flamengo vai chegar em São Luís, na capital maranhense, ali por volta de quê? Meia-noite e meia, 1h da manhã. E aí, na quinta-feira, joga contra o Botafogo da Paraíba, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Qual time que o Felipe Luiz vai mandar a campo? Ele já disse em coletiva que pretende preservar a minutagem, pretende preservar alguns atletas. Porém, a gente já sabe que nomes como Bruno Henrique, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz também pode jogar, Danilo também pode jogar, então já pensou a nação rubro-negra assistindo de perto Danilo, Bruno Henrique, Juninho também, o Pedro tem chance de jogar contra o Botafogo da Paraíba. O Flamengo ainda está definindo o elenco que vai para São Luís do Maranhão, mas é certo que, obviamente, o time que o Flamengo vai mandar a campo contra o Botafogo vai ser, a gente pode até dizer que, mesmo sem um ou outro jogador ali, a gente pode dizer que o Flamengo tem o melhor time da Copa do Brasil. Então, a nação rubro-negra de São Luís do Maranhão vai poder acompanhar o Flamengo, que já tem 5 títulos de Copa do Brasil, busca o Hexa da Copa do Brasil, e também o Flamengo, que já tem 3 finais consecutivas de Copa do Brasil. Então vai ser um privilégio tremendo para a nação rubro-negra de São Luís do Maranhão. E um detalhe rápido aqui entre parênteses: 40 mil ingressos estão à venda, 30 mil já foram comprados, 30 mil ingressos já foram comprados. Então, para quem ainda está na dúvida de ir para o jogo, preste atenção, porque daqui a pouco essa carga de ingressos vai esgotar. Restam apenas ali cerca de 9 mil, 8 mil ingressos, conversando com o pessoal que organiza o jogo. Restam apenas 8, 9 mil ingressos para quem ainda está na dúvida se vai comprar ou não. Então, a gente não sabe quando que o Flamengo volta em São Luís do Maranhão. O Flamengo já fez 2 jogos na capital maranhense neste ano, os 2 jogos com time alternativo, perdeu para o Nova Iguaçu por 2-1 e ganhou do Bangu por 5-0, os 2 jogos pelo Campeonato Carioca. Só que agora contra o Botafogo da Paraíba é jogo de Copa do Brasil, é jogo que o Felipe Luiz vai botar o elenco principal, o elenco profissional em campo e, é claro, você vai marcar presença. Então, essa é a preparação do Flamengo. Só um detalhe, a gente vai falar aqui sobre os jogos do Flamengo fora de casa, mas rapidinho, clica no curtir, se inscreva no canal, compartilhe o link com a geral, que a gente vai seguir agora. E como que o Flamengo trata a Copa do Brasil? A gente viu que o Flamengo colocou a Copa do Brasil atrás de Brasileirão e Libertadores. Sim, isso é normal. Porém, a Copa do Brasil ainda tem uma importância financeira muito grande para o Flamengo. Só para você ter uma ideia, o time que vencer a Copa do Brasil, só pelo título, quando ele chega na final, ele conquista 77 milhões de reais como premiação. Só que, vale lembrar que a Copa do Brasil também premia o avanço das oitavas, o avanço para as quartas, o avanço para a semifinal. Então, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, sabe quanto que o Flamengo pode levar? 122 milhões de reais para casa. Muita grana, até porque o recado interno no Flamengo é de jogar a Copa do Brasil à vera, é de jogar a Copa do Brasil para buscar o título. A gente sabe que nessa gestão do Flamengo a ideia é disputar a Libertadores, disputar o Campeonato Brasileiro como prioridade, mas que a Copa do Brasil também está na agenda do Flamengo. E o próprio clube entende que financeiramente, até na questão administrativa, vencer a Copa do Brasil é um gás muito bom. Tem um outro ponto também, assim como na Libertadores, que o Flamengo tem 3 títulos e se vencer 2025
se torna o maior campeão brasileiro da Libertadores, na Copa do Brasil o Flamengo tem 5 títulos e está atrás somente do Cruzeiro, que tem 6. O Flamengo que é o atual campeão, ganhou do Atlético Mineiro na final do ano passado. Então se o Flamengo vencer 2025, o Flamengo chega a 6 títulos, iguala ao Cruzeiro. E olha só, o Flamengo pode ser o maior vencedor da Libertadores e se igualar com o maior vencedor da Copa do Brasil. Isso para o orgulho rubro-negro nacional é maravilhoso, é sensacional. Então obviamente, é claro, que o Flamengo vai em busca sim do título da Copa do Brasil e o time vai jogar a Vera também nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Sequência de jogos fora de casa do Flamengo. Depois de ganhar do Corinthians no domingo, o Flamengo agora tem uma sequência de 3 jogos consecutivos fora de casa. Pega o Botafogo da Paraíba em São Luís do Maranhão, quinta-feira. Depois o Flamengo joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no domingo. E na quarta-feira o Flamengo joga contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero, no interior da Argentina. Então o Flamengo ele tem um planejamento de cuidar dos jogadores, de tomar conta da minutagem de alguns atletas, até porque o Flamengo, essa sequência de jogos do Flamengo é importante, porque o Flamengo, esse jogo contra o Botafogo da Paraíba já pode traçar o próximo passo do Flamengo na Copa do Brasil. Então é muito importante que o Flamengo consiga uma vantagem fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, para quando acontecer o jogo de volta no Maracanã, o Flamengo já tem uma tranquilidade maior. Tá? Então por isso que o Flamengo vai jogar a Vera lá no Maranhão. Depois o Flamengo pega o Cruzeiro, fora de casa, em Belo Horizonte. Então o Flamengo precisa se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro vai ser tratado como prioridade no Flamengo. Está sendo tratado como prioridade no Flamengo em 2025. Então por isso que esse jogo contra o Cruzeiro não seria errado a gente dizer que é um jogo que a gente pode tratar como confronto direto, porque a gente o Cruzeiro está na primeira parte da tabela. Então tem-se essa preocupação. O Flamengo jogar bem contra o Botafogo da Paraíba, fazer o resultado já no primeiro jogo, depois encara o Cruzeiro fora de casa, mais um jogo de Campeonato Brasileiro, um campeonato que o Flamengo ainda está invicto, com o melhor ataque, com a melhor defesa, com o melhor saldo de gol. Então o Flamengo ele tem esse compromisso. E para selar essa sequência de 3 jogos fora de casa, na quarta-feira o Flamengo joga contra o Córdoba na Argentina. Aí sim, a partida mais complicada, a partida mais delicada. Na Libertadores, o Flamengo é o 3º colocado do grupo e precisa urgentemente de uma vitória contra o Central Córdoba, que lidera a chave, para poder ganhar um respiro, para poder oxigenar mais ali na Copa Libertadores da América, tá? Então fica o detalhe sobre essa sequência de 3 jogos seguidos do Flamengo fora de casa. Agora um assunto rápido aqui no nosso vídeo. Vocês viram que o Dorival Júnior falou sobre o Flamengo enquanto ele estava sendo apresentado como técnico do Corinthians na terça-feira? Pois é, o Dorival citou o Flamengo e ele disse que em uma das perguntas lá na coletiva em São Paulo, que embora tenha sido rotulado como técnico que fez o arroz com feijão naquele Flamengo de 2022, o Dorival disse que ninguém mais, depois dele, conseguiu fazer esse arroz com feijão, valorizando o próprio trabalho no Flamengo. E sim, de fato, a galera fala que o Dorival fez o arroz com feijão naquele Flamengo de 2022, com Gabigol, com Pedro, com Arrascaeta. A gente parar pra pensar, pouca gente repetiu algo semelhante a esse arroz com feijão do Dorival, até porque desde então o Flamengo não venceu a Copa do Brasil e Libertadores na sequência. 2023 foi um desastre e 2024 conquistou só o campeonato, só a Copa do Brasil, né? Então agora a gente vive a expectativa do Filipe Luís, que vem começando um bom trabalho em 2025, mas que a gente precisa que o Filipe Luís conquiste títulos, de preferência 2 títulos relevantes em 2025, para poder espantar esse fantasma do Dorival. Vale falar isso? Não sei. Deixa nos comentários aí. Agora é a vez de falar do Bruno Henrique. Eu vi muita gente perguntando nas redes sobre a situação do Bruno Henrique. E aí, Léo? E aí, Coluna? O que aconteceu com o Bruno Henrique? Vai jogar? Não vai jogar? Como é que tá a situação dele? Rapidinho aqui, pessoal. Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, compartilha esse vídeo pra geral, que agora a gente vai falar do Bruno Henrique. Pelo que eu soube conversando com o pessoal do Flamengo, tá tudo normal. Não tem nenhuma preocupação com o Bruno Henrique, nenhuma preocupação assim rotineira, nenhuma preocupação cotidiana. O jogador vem treinando normalmente, trabalha normalmente, chega no CT no horário certo, sai do CT no horário certo, cumpre todos os trabalhos. E é aquela coisa,
tudo está sendo tratado na parte jurídica. Os advogados do Bruno Henrique estão tratando dessa questão aí, desse suposto envolvimento do jogador em manipulação de resultado, tá? Então, só para tirar dúvida, né? Eu sei que é um assunto que todo mundo já sabe, mas só para tirar dúvida de algumas pessoas que eu vi que a galera tá perguntando, só para tirar dúvida.